Boa noite. Estamos chegando para mais uma live. Tivemos um pequeno intervalo para o Dia das Mães, mas estamos de volta. Retomamos com os nossos projetos, junto com parcerias muito especiais. E a Adriana já está entre nós. Quanto tempo que a gente não faz uma live junto, hein, Adriana? Vamos lá, nós novamente. Deixa eu só tentar pôr um filtro aqui. Vou tentar mais uma vez. Toda live eu faço uma tentativa. E geralmente eu não consigo. Mas tenho tentado, né? Deixa eu ver. Nossa, ficou muito forte. Gente, vou ficar comigo mesma assim. Natural. Vamos lá. Boa noite, Adriana. Vamos lá. Vou te chamar aqui. Aliás, você já me chamou, né? Deixa eu aceitar. Vamos lá. Eu recebi teu convite. Boa noite. Aê, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom, e você? Certo, graças a Deus, tudo em ordem. Nossa, quanto tempo que a gente não se encontra em live. Verdade, tava com saudade já. Sim, nossa, tudo bom. Então, cá estamos de volta depois de um rápido intervalo para homenagear o Dia das Mães. Voltamos, conforme prometido, porque esse é o objetivo e a gente segue aqui com a nossa missão. E a gente está aqui de volta. Fizemos um encontro logo no comecinho, né, do projeto. Sim, foi maravilhoso, né? Por sinal. Foi. Nossa, que delícia. A gente fazia tanta live, a gente tem que retomar, né? E eu vou convidar uns amigos aqui que estão online para entrarem Tá bom. daqui, pessoal. Estou fazendo aqui a introdução para o pessoal que entrar. Eu faço essas lives, né? Eu faço sempre convites muito especiais com o objetivo de inspirar mulheres profissionais, independente se são empreendedoras, autônomas, intraempreendedoras, mas a intenção é compartilhar as nossas histórias, inspirar mulheres a seguirem em direção ao seu objetivo profissional e entenderem que muitas vezes as dificuldades que elas vivem, independente de quais sejam, Sim. podem tocar em lugares parecidos com de outras mulheres. E aqui a gente traz as parceiras, as convidadas muito especiais. Aqui eu tô com a Adriana, ela é minha amiga também. A gente criou um vínculo muito bonito. É muito gostoso quando a gente se reúne aqui. E a gente hoje vai falar sobre a profissão como caminho para o autoconhecimento. Então, aqui eu vou deixar a Adriana se apresentar, contar um pouquinho aqui sobre o seu início e a gente começa a aprofundar no título, né, tema de hoje, as Bom, primeiramente, né, eu quero assim te parabenizar por esse projeto das lives que você vem, né, conduzindo aí. Eu acho ele muito importante. Eu acho que com certeza ele está contribuindo para muitas pessoas. Com certeza, assim, é um projeto incrível, né, que você criou. E eu desejo que dure muitos e muitos anos, que cada vez você consiga trazer mais profissionais para falarem de temas diferentes, porque cada vez é um aprendizado, né, Isa? São coisas que trazem, despertam a visão das pessoas, e isso é muito importante. Esse é o propósito do projeto. E com certeza você deve estar realmente atingindo muito. Fico muito feliz por você, sabe que, assim, eu desejo seu sucesso. E eu estou muito feliz de ver como você está, essa desenvoltura está maravilhosa, como você vem desempenhando com seriedade, com dedicação o seu trabalho. Com certeza você é merecedora de muito sucesso e esse projeto já está sendo um sucesso também. Graças a você, seu empenho. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Eu As fico pessoas feliz também falam, né?
participando hoje aqui, né, mais uma vez com você. Eu acho que essas lives, elas são bem transformadoras. E cada vez que a gente participa, a gente aprende uma coisa a mais também. Isso é muito importante para nós também, né, profissionais. Fico honrada de vir aqui falar hoje sobre a minha profissão de escritora, né, que é a minha paixão, é o que eu amo mesmo. Eu sou empresária também, como você sabe, né? Eu tenho uma empresa no ramo de empréstimos, vai fazer 18 anos. Estou me formando agora em psicanálise, então no dia 3 de julho, né? Eu vou me formar já como psicanalista, que é algo que eu também quero trabalhar. Então, assim, eu estou estudando muito, estou me dedicando muito a este estudo, porque eu quero desempenhar um bom trabalho para ajudar as pessoas. E, além disso, tem esse trabalho como escritora, que eu venho aí um pouco mais de 5 meses, né, já com a escrita. E os meus livros são baseados em autoconhecimento, são baseados em autoajuda também. E eu estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo, né, com os livros, a forma que eu estou conseguindo alcançar o coração das pessoas, né, com essas obras. Eu recebo, assim, diariamente, muitos feedbacks dos meus leitores. Eu tenho leitores espalhados no Brasil todo. Tem um leitor meu que ele mora lá em Portugal, ele é português mesmo. Então, assim, já consegui expandir para fora do Brasil as obras. E tem um amigo meu que mora na Indonésia também, já é um leitor. Então, esse é o meu objetivo com a escrita, né? É alcançar o máximo de pessoas possíveis e está dando muito certo. Hoje a gente já está assim, eu já tenho essas obras espalhadas em vários estados aqui do Brasil. Tenho muitos leitores aí no estado de São Paulo, né? Que é sua terra natal aí. Então, assim, tem Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul também, eu tenho bastante leitor, Rio Grande do Sul. E aí, está espalhado lá no Paraná também tem. Então, assim, tem vários lugares. Na Bahia tem leitor também, muito legal. E cada vez eu fico mais feliz e isso cada vez me incentiva mais a escrever. Hoje eu tô com 13 obras, né, publicadas e eu ganhei o título de top seller dentro da editora, onde eu publico os meus livros, que é uma editora independente, que é o ICLEP. E em junho agora, eu vou participar da Bienal do Livro. Então, um dos meus livros, eu até tenho ele aqui, ó, para mostrar. Este aqui, ó. 30 dias. Esse foi o livro campeão, porque eles levam apenas um livro de cada escritor. Então, o livro mais vendido é o que vai para a Bienal. Então, esse livro ele vai estar sendo comercializado lá no dia pela editora, né? E eu vou lá também, a gente vai ter todo um espaço para autografar os livros, para quem comprar os livros dos autores, é muito legal. Nunca fui, mas pesquisei bastante na internet sobre como funciona a Bienal. E, gente, deve ser assim. Eu, como gosto muito de livros, eu acho que eu vou sair de lá com um monte de livro. Deve ser muito maravilhoso, deve ser perfeito. Então, assim, eu estou bastante ansiosa para ir lá, conhecer, ver de perto como é a Bienal. E mais feliz ainda por estar lá como uma das escritoras, né? Que os livros vão estar sendo comercializados. Então, isso é muito legal, muito gratificante para mim. Não é para falar de você. Então, eu adoro, eu me delicio de ver você crescendo. E até reforçando aqui, né, para quem depois assistir a gente, 5 meses, né? Voou. E voou na velocidade da luz também, né? Assim, o tempo voou, mas assim, o crescimento também foi na velocidade da luz, porque a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente começa um negócio e fica na ansiedade de fazer aquilo crescer logo. E o interessante é que hoje eu estou nesse papel, né? Estou bastante tranquila. Eu não fico, né, acelerada, desesperada, preocupada de, nossa, preciso muito, não. Eu estou deixando realmente as coisas acontecerem. Claro que a gente vai trabalhando para alcançar, né, um público, para a gente se comunicar e transformar mais vidas, isso é fato. Só que aquela ansiedade do início da carreira, de querer logo o resultado e tal, eu aprendi a não ter, eu aprendi a apreciar o caminho mesmo. E aí eu vejo que você está seguindo lindamente, inclusive dá para perceber que a vida responde, que você está no caminho certo. Porque como é possível ter dúvidas de um retorno desse, fora que você é extremamente empenhada, a gente vê o tanto que você se dedica, e eu acho que é muito sobre isso também, né? Quando você se encontra, você se dedica mais, é uma coisa mais fluida, que faz mais sentido para a tua vida, e começam a surtir
mais efeitos e resultados, a coisa é muito mais fluida, né? E só que eu queria te perguntar, desde que você começou a escrever, a gente já vai para psicanálise, tá? A gente vai para psicanálise. Mas, vou falar aqui da escrita rapidinho, porque como foi tudo muito rápido, você sente, como posso dizer essa pergunta? Em algum momento você sabia que você ia estar no patamar que você está hoje, que você chegou em tão pouco tempo? Tinha noção disso? Olha, na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que confiei muito, eu acredito muito nas coisas que eu quero, né? Então, assim, eu me empenho muito para isso. Eu acreditava sim que ia dar certo, mas realmente me surpreendeu a velocidade como aconteceu, né? Eu acreditava sim que os meus livros iam ser vendidos, porque eu ia me empenhar para isso também, né? Então, assim, eu acredito que quando a gente empenha em algo, se dedica, empenha com amor e a gente acredita no que a gente faz, não tem como não dar certo. Porque a partir do momento que você coloca toda essa energia positiva sobre algo que você está fazendo e você leva isso de coração para frente, isso vai fluir naturalmente. Não tem como dar errado. Eu sempre pensei dessa forma. E eu, assim, já tive uma experiência lá atrás também, quando eu tinha 23 anos, vai fazer 18 anos atrás, que é quando eu tive minha empresa, né? Quando eu abri minha empresa de empréstimo. E foi isso também. Eu comecei assim do zero, comecei bem de baixo. E eu vi que o meu esforço, o meu empenho em acreditar no meu trabalho fez com que desse certo. Então eu sempre tive isso comigo. Quando a gente se empenha com amor, quando a gente acredita no que a gente faz e assim, se dedica também, né, para aquilo dar certo, não fica esperando só cair do céu. Ah, eu vou ter que esperar cair do céu que os leitores vão vir até mim. Não, eu fui até os leitores. Hoje, assim, hoje eu tenho muitas pessoas que vêm até mim, porque já viram pessoas fazendo depoimento, que já leram o livro. Então, você vê, é uma coisa que acontece naturalmente. Só que no início, você tem que se dedicar muito. Por quê? Porque se eu não me dedicar, se eu ficar esperando, ninguém vai vir atrás de mim. Então, era o que eu sempre pensei. E assim, eu continuo me dedicando muito nas vendas dos meus livros, né? Na divulgação das minhas obras. Mas eu acredito que para dar certo, a gente tem que se empenhar, tem que se dedicar, tem que começar de baixo mesmo. A gente não pode ter vergonha das coisas, sabe? Tem que ir lá apresentar, igual, por exemplo, dar um exemplo aqui para você. Quando eu fui abrir a minha empresa, só fugindo um pouquinho da escritora, vou falar da empresária, para você entender o que eu estou dizendo, estou querendo dizer. Quando eu fui abrir a minha empresa de empréstimo, o que, que aconteceu? Eu estava desempregada, né? Já tinha formação em administração de empresas, mas aqui na minha cidade tinha uma grande dificuldade para arrumar trabalho, porque geralmente, ainda mais administração, que geralmente as empresas, os donos já são os próprios administradores, ou tem as empresas muito grandes que já vêm com os administradores, né? De outras cidades, enfim. Então, assim, eu trabalhei numa empresa, não deu certo, pedi para sair, e eu fiquei desempregada. E aí eu recebi uma proposta de uma pessoa que eu conheci nesse tempo, e ele falou para mim, olha, você não quer trabalhar com empréstimos? Eu falei, eu nunca trabalhei com isso. Ele falou assim, não, tudo bem, eu te dou um treinamento. Ele era até de São Paulo, Isa. E eu te dou um treinamento por telefone e você vê se você se identifica com o trabalho. Qualquer coisa, você começa a fazer esses empréstimos e os que derem certo, eu te pago a comissão. Então, eu vendia para eles empréstimos. Só que eu abri uma empresa para mim. Então, assim, eu não tinha condições financeiras. Então, o que, que eu fiz? Eu fui lá, comprei um computador, fiz um empréstimo, comprei um computador e uma mesa. E comecei a minha empresa dentro de um salão de cabeleireiro do meu padrasto. Foi ali que eu comecei a Líder Cred. E eu fiquei um ano e meio lá. Nesse um ano e meio a gente melhorou a estrutura, a gente separou uma salinha para mim, a sala, o salão dele. Mas assim, eu sempre acreditei muito no que eu faço. Eu acreditava que aquilo ia dar certo. Então, assim, tinha pessoas que chegavam até mim que falavam, ah, isso aí não vai dar certo, porque você tem que ter um lugar top para poder passar credibilidade e tal. Eu falei assim, mas se eu for pensar assim, eu nunca vou ter empresa, porque eu não tenho condições de ter esse lugar top ainda. Então eu vou começar assim, dessa forma.
E foi o que eu fiz. Aí logo veio uma crise nacional, onde mexeu muito com a parte do consignado, né, do empréstimo. Muitas empresas fecharam. Aqui em Três Lagoas, onde eu moro, tinham 17 financeiras na época. E com essa crise fechou, ficou só 3. Dentre as 3, eu era uma delas. Então ficou eu e mais 2. O resto fechou tudo, não aguentaram, porque eram pessoas que estavam em lugar top, pagavam aluguel, funcionários. E eu tive a sorte na época de não pagar aluguel, né? Que estava lá nesse salão ainda. E eu também não tinha funcionário, eu trabalhei 1 ano e meio sozinha. Então eu mesmo corria atrás, entregava panfleto. Eu não tinha bis, não tinha moto, não tinha nada. Eu ia lá para o centro da cidade, entregava panfleto no sol, não tenho vergonha de falar isso. Chegava um cliente, meu padrasto me ligava, Adriana, tem cliente aqui. Eu vinha correndo do centro da cidade na minha casa, que dava umas 7, 8 quadras, e atendia meus clientes. E aí, o que acontecia? Eu lembro que todos os dias eu contava uma pastinha, quantos clientes eu tinha. E aí, aquela coisa foi assim: um dia eu tinha um cliente, no outro dia eu tinha 5, foi aumentando, entendeu? Hoje eu tenho uma carteira de clientes, Isa, mais ou menos uns 18 mil clientes espalhados no Brasil. É muito grande a carteira que eu tenho. E assim, eu vou fazer 18 anos na empresa, mas é o que eu te falo. Eu acreditei no meu trabalho, por isso que eu estou contando isso para você. Eu sofri assim, muitas coisas também, né? Não falar que foi fácil, porque tinha pessoa, por exemplo, eu ia atrás de um banco para fazer a parceria na época. O banco chegava lá, via que eu estava dentro de um salão de cabeleireiro, a pessoa simplesmente virava para mim e falava: aqui não dá. Então, assim, julgava muito pelas aparências, sabe? Mas aí depois disso, depois de uns anos, quando eu já estava num lugar bem maior, né, bem mais, bom, enfim, bem grande, tal, bem estruturado, essas pessoas vinham atrás de mim para fazer parceria. Então, assim, o que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte: eu acreditei no meu trabalho e eu vi lá atrás o tanto que a minha dedicação fez dar certo aquilo. Então, é isso. Na escrita, nos livros, né, voltando ao assunto de escritora, é a mesma coisa. Eu escrevi os meus livros, eu falei, pode ser que ninguém compre, mas eu pelo menos vou me esforçar para vender. E aí eu ganhei uns cartão, né? Meu namorado fez uns cartãozinhos para mim de visita lá, de escritora, me deu de presente. Fui, peguei esses cartão, todos os lugares que eu ia, gente, eu entregava o meu cartão. Eu falava, olha, me adiciona aqui no Instagram, eu sou escritora de obras de autoconhecimento, autoajuda. E eu viajei algumas vezes com ele, em todos os lugares que eu ia, eu espalhava isso. E eu tenho leituras de outras cidades por causa desses cartão também que eu espalhava. Então é isso que eu estou tentando passar, essa mensagem. Se você acreditar, se você reconhecer que você tem que começar da humildade, igual o Claudemir está falando ali, ó. Primeiro degrau da vida é a humildade, acreditar em nossos objetivos e propósitos. Exatamente. Então, eu acredito que o fato de você vestir a própria camisa do seu negócio, da sua profissão ali, e ir para cima, não tem como isso dar errado. Então, mais uma vez, a vida me provou que a minha dedicação e o meu esforço estão fazendo as coisas darem certo. Poxa, em 4 meses eu consegui uma medalha que eu tenho amigos escritores que falaram que ainda não conseguiu, que é essa de top seller. Não estou aqui falando que eu sou melhor do que ninguém, mas estou falando assim, nem estou falando também que ninguém se dedica, tá? Não é isso. Eu só estou falando que eu tenho certeza que eu consegui isso pelo meu empenho no meu trabalho. Eu acredito nessas obras. Eu acredito que essas obras possam realmente ajudar as pessoas. Então, eu não escrevo para mim ganhar dinheiro, né? Até mesmo porque o lucro de um livro é muito baixo. Quem é escritor sabe o que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: o meu objetivo desses livros é levar até as pessoas uma esperança, que nada está perdido, que tudo pode melhorar e que tudo tem uma solução. Então, ali nessas obras, eu trago realmente isso, né? Minha vivência, minhas experiências, conto uma parte da minha vida nelas. E é o que eu acredito. Eu acredito que para dar certo, você tem que acreditar. Não adianta você esperar ninguém acreditar, se nem você acredita, ninguém vai acreditar. Exato. E principalmente se você for ficar olhando para o do vizinho, né? Porque se você começa e já quer estar lá no alto, já está se botando ali. Porque todo mundo começa de pouquinho em pouquinho. E Exato. desiste das pessoas. Aliás, eu posso falar tranquilamente, eu já desisti várias vezes por isso.
Então, é por isso que eu falo com muita certeza de que quando você dedica a energia da sua vida para clareza, objetivo, seu propósito, sabendo no que você é boa, é tudo, parece muito repetitivo, mas é intencional, é para entrar na cabeça mesmo, porque é isso. As pessoas, às vezes, elas se desconectam do que funciona para elas e dedicam muito mais energia para a vida do outro. Para de cuidar da vida do outro, cuida da tua vida, faz a sua vida crescer. Tá E cortando, quando você mais dedica, Luísa, tá cortando o seu áudio, tá cortando um pouco. ué, Agora voltou agora? voltou, tá ok agora. Conseguiu me ouvir até onde? Não, eu consegui ouvir, que eu entendi o que você falou, mas estava meio cortando, mas estava dando para entender. Ah, tá. Então, eu vejo muito isso acontecer. É por isso que eu repito tanto, fico falando. Ao invés de dedicar tempo da própria vida, que é o recurso mais limitado que a gente tem, que passou, tchau, perdeu para sempre. Então, honre o seu tempo e se empenhe na sua própria vida, ao invés de ficar supervalorizando a vida do outro e menosprezando, que é o que acontece. Então, nada mais justo que fazer isso que você falou mesmo. E a gente vê que você acredita no seu trabalho. E quando você acredita no seu trabalho, já faz a diferença porque você contagia. Você contagia. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Você mostra, você vende o seu peixe, mas você não vende porque você está exclusivamente pensando em dinheiro. Exato. Não, não é de graça. Óbvio, todo mundo precisa trabalhar, mas você tem um propósito maior acima disso. Então, as pessoas, até quando elas estão pensando só no dinheiro, eu tenho certeza que mesmo quem pensa só no dinheiro não consegue evoluir tanto se não tiver um propósito bem definido, uma conexão com aquilo que faz. Senão fica muito superficial também. Fica muito Tem que ter mecânico. amor, né? Amor no que você faz. Eu acho que é a primeira. Eu acho que É, você tem que. já viu, não sei se aconteceu já com você, eu imagino que todo mundo já passou por isso, mas existe um contraste absurdo de você ser atendido, não sei, independente da profissão, no estabelecimento de compra, você como consumidor, cliente ou paciente, não importa. Quando o profissional que te atende, ele faz aquilo com carinho, com dedicação, ele sabe do valor que aquilo tem, tem outra energia. Você se sente realmente acolhido, você se sente realmente valorizado. Agora, diferente disso, você ser atendido por um profissional que está te tratando como mais uma. Acho que tudo isso faz muita diferença. Se for parar para pensar só no financeiro, não tem o mesmo brilho, não tem o mesmo significado, até para quem recebe o atendimento, para quem está consumindo, ou para quem está sendo o paciente, que seja. Eu já vi essa diferença nitidamente e é por isso que eu defendo, é por isso que eu falo. Você tem que estar no lugar certo. Se você estiver no lugar errado, mesmo que você pense somente no dinheiro, não vai ter o retorno que você almeja, porque você não vai performar bem. Não performa bem. Sim. É, eu acredito que você tem que ter muito amor no que você faz, e isso já automaticamente já te traz ali uma vontade, uma motivação de você empenhar no que você está fazendo. E a questão da importância de você não querer começar já do topo é muito assim importante a gente voltar nisso, porque o que que acontece? Às vezes a pessoa eu só vou fazer se for assim. Ah, mas para mim não tá bom se não for assim, tem que ser desse jeito. O que que acontece com a pessoa, assim? Sempre eu tive isso na minha cabeça, Isa. A pessoa, ela se frustra. Ela se frustra, por quê? Você quer começar lá do topo, aí você não vai ter aquele resultado que você tem de início, você já vai se frustrar e aquilo já tem uma grande, assim, probabilidade de já nascer morto, entendeu? Então, eu sempre, tudo que eu comecei na minha vida, igual eu estava dando o exemplo da minha empresa, da Leader Cred, né? No caso aí das escritas, né? Dos livros. Então, assim, eu sempre pensei que a gente tem que começar de baixo. Porque quando você começa de baixo, você tem amor naquilo, você coloca seu empenho, seu esforço para aquilo dar certo. Então, é muito mais fácil você lutar pelo seu negócio do que você ganhar tudo de mão beijada. Não teve seu esforço. Ah, mas, por exemplo, já pensou se eu pensasse da seguinte forma? Ah, eu só vou vender os meus livros o dia que eu tiver dinheiro para montar uma livraria. Nossa, É, é,
entendeu? É complicado. Então, assim, muito mais comum do que se imagina. então Eu, isso, assim, claro, um dia eu penso em ter uma livraria física com as minhas obras, né? Mas, assim, meu objetivo não é isso. Meu objetivo é levar as minhas obras para vários lugares do Brasil, para outros leitores de outros lugares. Então, hoje eu consegui, assim, essas facilidades do frete bem mais em conta para mim, devido, né, ter conseguido esse título lá. Então, tudo isso é coisas que dá para me encaixar como benefícios para os meus leitores, né? Porque, por exemplo, falo dos meus livros mesmo. Um livro meu, às vezes numa plataforma ele custa lá R$ 30, só que a pessoa vai pagar o frete o mesmo valor do livro. Então, não compensa para a pessoa comprar. Então, por que eu divulgo as minhas obras falando que eu vendo os livros? Porque eu compro eles direto da editora por um custo, né? Um preço de custo. E eu não vou repassar aquele frete para a pessoa, jamais. Então, um livro meu, se a pessoa for comprar, vai sair por R$ 35. Já, entendeu? Então, assim, eu tento levar isso, porque eu poderia muito ficar, meus livros estão sendo vendidos nas plataformas. Ok, mas ninguém está comprando meus livros lá. Porque o livro lá é R$ 30, mas o frete é 30. Então, assim, quando eu vi essa situação, né? Porque de início eu não estava vendendo os meus livros. Quando eu vi essa situação, eu falei, gente, ninguém vai comprar. Porque o valor do produto é o valor, o frete custa o mesmo valor do produto. Então eu já corri, já mesmo. estratégia e falei, não, eu mesmo vou vender os meus livros, porque eu utilizo o custo, né, o preço de custo com a autora dos livros, compro dentro da editora e já envio direto para casa da pessoa. E foi isso que eu consegui essas 370 vendas. Foram dessa forma, eu, entendeu? Vendendo. Ó, hoje tem uma plataforma que o meu livro está sendo vendido, que é a Amazon, que é muito famosa. Se eu te falar lá, eu vendi 2 livros. 2. Então, assim, todo o restante da quantidade foi que eu peguei e corri atrás. Esses dias mesmo, usando como exemplo, foi na sexta-feira passada. Chegou vários livros aqui para mim que eu tinha solicitado da editora, né? Para vender aqui, o pessoal que mora aqui na cidade. Eu peguei meus livros, coloquei dentro de uma mochila e saí vendendo. Na fila da escola dos meus filhos lá, eu vendi 4 livros. Fui na pastelaria lá, vendi mais, entendeu? Eu vendi 8 livros. Então, assim, por quê? Porque eu não tenho vergonha de chegar e falar. Eu não tenho, entendeu? Eu, assim, eu não tô fazendo nada de errado. Sim, Então, mas existe, a gente sabe que isso pega, né? Aliás, essa questão de quando você segue um caminho profissional que te obriga, vamos colocar entre aspas, né? Te obriga a vender, é uma trava. Lidar com a venda tende a travar. Eu já fui essa pessoa. E eu sei que isso é muito mais comum do que se imagina. Tem muita gente que não vai atrás porque tem que se expor. Eu falo, gente, mas aí é que tá. Você vai fazer uma coisa porque, não, eu tenho que fazer isso, mas até que ponto você está disposta a se sacrificar, digamos assim, né? A sair da sua zona de conforto para você alcançar esse objetivo. Tem gente que não está disposta a sair dessa zona de conforto. Então, ter vergonha, às vezes, já é o suficiente para a pessoa não correr atrás do objetivo dela. E aí que eu falo, tudo bem se você não está pronta para isso. Bem, mas aí você também não vai reclamar. mas assim, sabe o que acontece, Isa? O que eu assim, eu costumo pensar da seguinte forma. Não que todo mundo precisa ter essa facilidade de pegar, vender, não ter essa vergonha. Isso não significa que a pessoa ela não vai ter sucesso na vida. O que ela vai te fazer ter sucesso? Pega os seus pontos fortes e trabalha em cima deles. Usa eles a seu favor. No meu caso, eu tenho muita facilidade de escrever e tenho muita facilidade de vender. Então eu uso isso a meu favor, entendeu? Então assim, eu tenho essa facilidade. Então eu utilizo isso a meu favor. Então por isso que eu estou falando nos livros, né, o sucesso da venda desses livros foi por causa disso. Eu estou usando isso em mim, que eu tenho essa. Mas isso não significa que se a pessoa não tenha isso, ela tem outras virtudes, outros, né, pontos fortes, ela trabalha aquilo, ela também com certeza vai ter sucesso de outra forma, não precisa sair e vender, mas ela, poxa, por exemplo, você, vamos falar de você, cara, você tem um ponto que assim, eu admiro muito você, né? Você sabe disso. Mas você
tem uma facilidade para falar, a oratória. Gente, é muito bom. Olha o tanto que. E você está usando isso a seu favor. Por quê? Você começou um projeto de lives que precisa do quê? Da pessoa ter essa, né, ter essa iniciativa, ter essa facilidade de falar, de conduzir. Olha como você está usando o seu ponto forte a seu favor. É isso que eu estou falando. Então, Sim. assim, você está usando isso a seu favor, mesmo sem perceber. Mas está, e no entanto, que está sendo um sucesso o seu trabalho. O seu projeto está crescendo pra caramba. Estou acompanhando a sua evolução. Então, é isso que eu digo, né? Então, eu não tenho isso, não significa que você é menos. Apenas eu acho que todo mundo tem que trabalhar o que tem de ponto forte. E eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito de vender. Eu sempre fui vendedora, né? Eu tô 18 anos vendendo empréstimo. Então, assim, antes disso, sabe o que eu vendia? Eu trabalhei na funerária. Eu vendia caixão. Eu tinha que convencer a pessoa a comprar um caixão melhor para ser enterrado. Então, assim, a minha, eu Isso. trabalhei com isso. Oi? Pode falar. Não, à medida que você foi trabalhando, você foi descobrindo isso. Ou você já sabia? Eu desde criança sempre as minhas brincadeiras não eram bonecas, né? Era minha mãe falava, e eu lembro também que eu sempre brincava de vendinha, sabe? Colocava lata de óleo, essas coisas, pegava folha das árvores, fazia de dinheirinho, como se eu estivesse vendendo as coisas. As minhas, Menina, as minhas brincadeiras sempre foram assim, eu vendendo as coisas. Então a assim, infância falando oi? aí. Vou gritar. A infância falando aí, gente. Eu era pequenininha, eu pegava as coisas, colocava na partilheirinha, como se eu tivesse um supermercado. E ficava vendendo ali com as folhinhas de dinheiro. Então, assim, eu sempre trabalhei, eu sempre gostei disso, desde criança, né? E eu Uhum. tenho muita facilidade nas vendas, eu acho que isso também. Eu acredito que a pessoa nasce, né, com as coisas, assim, com essas facilidades. E, e eu não tenho, é o que eu te falei, eu não tenho vergonha de vender os livros, eu chego em qualquer lugar na padaria, sabe? Eu até fiz uma parceria com a padaria aqui perto da minha casa, eu vou começar provavelmente não nesse domingo, mas no outro. Eu vou domingo para lá, vou ficar das 7 às 11 expondo os livros lá, vou deixar os livros expostos, vou ficar vendendo os meus livros na padaria, que é uma padaria que tem muita gente que vai lá. Então, assim, isso. Eu só quero vender meus livros, né? Coisa mais gostosa de você se dedicar a fazer, focar mais no que você é boa. Claro que tem os pormenores aí nas habilidades que precisam de mais atenção, que o próprio negócio, o próprio trabalho desafia, mas tem coisa melhor de você trabalhar exatamente naquilo que você realmente flui muito bem. E com uma coisa que faz muito sentido na tua vida, que conecta total, que te representa, é isso que eu falo. Tem que fazer. E não me espanta. Eu me delicio, mas não me espanta que você tenha crescido tão rápido. Porque você está seguindo exatamente o caminho que você veio para seguir. E é o que eu falo para as pessoas. Gente, presta atenção no que você é boa e não menospreza. Que a sociedade gosta de deixar de escanteio e vem com aquela história de isso não dá dinheiro. Dá dinheiro, usa sua criatividade, usa sua estratégia, estuda, vai atrás, faz planejamento, cria meta, descobre quais são os seus potenciais, investe na sua habilidade e vai. Porque tem gente que por muito, muito, muito menos consegue, assim, no susto. A gente olha e fica chocada de ver o que acontece na internet. Então dá sim, dá Tá. sim. Na era que a gente está mais na era digital, é você trabalhar no seu ponto forte. E nem sempre vai ser fácil. Até mesmo no ponto forte, a gente. É aquela história, né? O talento é algo que você precisa estar sempre desenvolvendo. Porque já viu a história de que a pessoa talentosa, se ela não trabalha o talento dela, ela corre o risco de perder, né, entre aspas, para quem não tinha o talento, mas desenvolveu. Então a gente tem uma predisposição, a gente tem facilidades, maiores habilidades, mas a gente tem que dar atenção para isso também. Então, isso que fortalece. E é o caminho que as pessoas precisam seguir. Eu assim, tô vendo o pessoal falando, peraí. Você tá vendo também aí, né? A interação do Eu pessoal. vi, eu vi só uma moça, né? Qual é o nome dela? Deixa eu A ver Gabi, aqui. irmã, Gabriele, a minha irmã. escreveu Verdade, né? E o Claudemir, primeiro degrau da vida é humildade, acreditar em nossos objetivos e propósitos. Ô, Gabi, você ainda tá aqui entre nós?
Verdade exatamente do que, como você comentou. É que a gente vai falando, dá um intervalo para poder interagir. E aí eu vi, só que eu aí eu já não sei qual que era o raciocínio que a gente estava. Vamos, para quem ficar aqui na live com a gente até o final, eu decidi que a gente vai fazer o sorteio de um dos meus livros físicos, tá? De presente para quem estiver aqui até o final. Ah, Então, gostei. pessoal, fica aqui com a gente até o final para vocês escutarem um pouquinho da minha história. E no final a gente vai sortear um livro para vocês. Eba, Tá? Rita, deixa eu te falar uma coisa. Sim, Puxando aqui o tema, né? Mas, na verdade, tem coisas que eu quero falar, mas, ok. Você vem trabalhando de uma maneira bastante antenada nas suas habilidades e sei que os seus livros te ajudaram a ter mais clareza de o caminho que você queria seguir. Mas você não sempre soube da psicanálise, por exemplo. De onde foi que ela surgiu? Vou fazer psicanálise. sim. Vou te explicar. Na verdade, o que acontece? Há muitos anos atrás, antes de eu começar a fazer a faculdade de administração de empresas, né, que eu sou formada, o meu sonho, na verdade, era fazer a faculdade de psicologia. Eu cheguei a passar, né, no vestibular da Federal em outra cidade, porém, minha mãe não tinha condições de me ajudar na época e eu também não conseguia me sustentar ainda, né, que tinha 17, 18 anos, e para morar fora. Então, eu tive que desistir da faculdade e comecei a fazer administração de empresas na cidade onde eu moro. Então, eu me formei em administração de empresas. Depois, quando eu me formei, eu me matriculei numa faculdade aqui da minha cidade, na EMS, né? Ela é uma faculdade particular. E aí eu me matriculei para iniciar psicologia, que veio psicologia para essa faculdade. Só que eu me matriculei no primeiro ano, eu não cheguei nem a começar a fazer as aulas, aconteceu um problema financeiro na minha família e eu tive que desistir da faculdade de psicologia mais uma vez. Então, foram 2 vezes que eu desisti da faculdade que eu queria fazer. Mas assim, eu sei que tudo tem o seu tempo, né, o seu momento certo. Talvez na época eu não tinha aquela maturidade, talvez eu não ia aproveitar tanto a faculdade. E recentemente eu vi que abriu um curso de psicanálise aqui na minha cidade, uma formação de psicanálise, e foi um curso assim que veio no momento certo para mim. Por quê? Eu já estava escrevendo os meus livros de autoconhecimento e autoajuda, e eu vi o anúncio desse curso de formação de psicanálise. Entrei em contato e comecei a fazer esse curso. E ali eu me apaixonei. E eu vi que tem muita diferença entre a psicanálise e a psicologia. E eu acredito que o que eu sempre busquei, que eu sempre achei que ia encontrar em psicologia, era o que eu vejo em psicanálise. Ou seja, eu acabei caindo no curso certo na hora certa. Por quê? Eu já escrevi os meus livros, eu já tinha mais de 6 obras publicadas quando eu iniciei o meu curso de psicanálise, mas o curso me potencializou muito no entendimento de muitos assuntos que eu tinha vontade de escrever. Então, a psicanálise, ela encaixou assim de uma forma incrível no momento que eu estou numa carreira de escritora, de obras justamente disso, né? De autoconhecimento, autoajuda. Então, assim, foi um casal perfeito, os dois na minha vida. E eu simplesmente me apaixonei por psicanálise. Até quando eu me formar agora, que vai ser em julho, dia 3 de julho, eu já pretendo começar a clinicar. Tenho umas pessoas que querem fazer sessões de terapia comigo. Então, assim, eu simplesmente sou apaixonada por psicanálise também. Eu acredito que foi algo assim que me despertou mais e me deu mais clareza, até para a escrita dos livros. E a psicanálise fez com que eu tivesse a coragem de ousar um pouco mais nos títulos dos meus livros. Por exemplo, o meu último livro eu falei sobre o narcisismo. Então, no livro, eu falei sobre tudo que eu estudo no curso, o que é o narcisismo. Citei sobre uma parte de uma vida minha, né? Assim, uma parte da minha vida lá, que eu convivi durante 9 meses com a pessoa, eu fui, né, morei com essa pessoa e ele foi diagnosticado com narcisismo. E eu conto sobre como foi meu relacionamento com a pessoa e como eu consegui sair desse relacionamento. Então é um livro assim muito enriquecedor, que eu consegui unir ali
o que eu aprendi na psicanálise, consegui unir com uma parte da vida da minha história e trago ali algumas soluções para ajudar as pessoas que estão passando por esses momentos. E uma coisa que eu estava até falando numa live, Isa, que eu participei agora na sexta-feira, tem um grupo de psicanalistas do Brasil inteiro. Então, assim, eu fui convidada para participar e falar sobre um livro meu, que foi esse daqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui para você ver. Esse daqui. Um diálogo profundo entre minhas versões. Então, teve um encontro lá com os psicanalistas, né, para mim falar sobre esse livro que eu abordo o abandono, as feridas do abandono, especificamente o abandono paterno, né? E foi muito legal, sabe? E sem querer, eu colocava já muitas coisas da psicanálise, sem cursar psicanálise, nos livros. Então, assim, a gente identificou isso e foi muito interessante. E é isso. Eu acho que eu estou no caminho certo. É algo que eu vou conciliar com a minha empresa de empréstimos, né? Não pretendo fechar minha empresa, nada. Mas eu não quero deixar de trabalhar com os meus livros, continuar escrevendo as minhas obras e fazer psicanálise também e conciliar ali os meus atendimentos, que eu vou fazer atendimento online também. E vai voar. Aí também, certeza. Tomara. Ah, imagina. Eu tô risada porque, meu Deus, é fácil demais de ver crescer. E, inclusive, um parêntese aqui, pensando naquelas pessoas que, obviamente, eu me identifico muito com isso, que passaram por várias oportunidades, experiências e foi agregando para poder chegar no momento atual. Inclusive, isso é um assunto que deve ser lembrado, até pensando aqui no tema da nossa live. Por que a gente trouxe esse tema, né? À medida que você foi trabalhando naquilo que você acreditava desde o começo, você foi descobrindo o que você era boa, o que funcionava e como você ia fazendo isso acontecer. E de modo que hoje você está alinhando tudo. Inclusive, se a gente parar para pensar, eu cheguei a momento também. Sabe o que é interessante, Isa? Quando você acredita e faz algo por amor, é o que você falou no início da live. As coisas, elas fluem de uma forma que você tem hora que para, poxa, eu nem acredito que isso aconteceu. Quando eu comecei a escrever os meus livros, comecei a oferecer para as pessoas, né, trabalhar a divulgação dos livros, uma coisa muito legal, eu sempre tive um contato muito legal com os meus leitores, sabe? Eu converso muito com eles, então isso é muito bacana. E em meio a tudo isso, tocou alguns dos meus leitores, eles começaram a me ajudar. Olha que interessante. Por exemplo, aqui na live tem um leitor que eu considero ele um grande amigo já, que ele me ajudou muito, sabe? O Ricardo. Ele tá aqui na live também, inclusive. Ó. Ele acreditou tanto no meu trabalho, sabe? Ele gostou tanto dos meus livros. Ele comprou um livro meu, ele adquiriu o primeiro livro meu, que foi Sorte em Ler. Ele leu ali sobre a minha história. E ele achou muito legal. Então, assim, a gente sempre trocou muitas ideias. Ele escreve também, ele é escritor. Então, assim, sobre o livro, entendeu? E ele me ajudou. Ele tem uns contatos aqui na minha cidade de divulgação na televisão, em rádio, essas coisas. Ele me indicou. Eu até fiz uma entrevista numa rádio esses dias para trás, até postei lá, que ele me indicou, sabe? Então, assim, é muito interessante ver isso. E tenho vários leitores que eles indicam pessoas para vir conversar comigo, para me indicar uma obra de autoconhecimento, autoajuda, porque a pessoa está passando um momento difícil. Então, assim, o mais gratificante de tudo isso é não só eu vender o livro, eu divulgando, indo lá e mostrando o livro, mas eu ver que as pessoas estão acreditando no meu trabalho também, que estão me apoiando, que estão me admirando. Você, por exemplo, você começou a ler meu livro ali, você começou a fazer aqueles vídeos falando dos livros, né? Colocando o seu ponto de vista. Essa divulgação me ajudou muito também. Muitas pessoas vieram comprar um livro e falaram: olha, eu vi o vídeo da Isabelle falando do seu livro, então me chamou bastante atenção. Então, assim, isso é legal. Você vai criando uma corrente de apoio, né? Então, por isso que eu falo, quando a gente coloca amor e as coisas realmente fluem, entendeu?
Eu não posso ficar com algo guardado que eu sei que pode ajudar as pessoas. E assim, eu acredito que a escrita é o meu dom, não por arrogância que eu tô falando isso, tá? Nada disso, tá, gente? O que eu quero dizer é o seguinte, que cada um tem um dom. Então, use o seu dom, todos têm, tá? Eu tenho da escrita, o outro tem de outra coisa. Então, cada um tem. Ninguém é melhor que ninguém, mas todo mundo tem. A diferença é que você tem que usar esse dom para levar isso para frente para ajudar o próximo, ajudar as pessoas. Por quê? Esse dom, ele não pode ficar guardado só para você. Porque, igual eu estava falando esses dias, se eu pegasse a escrita, que eu considero que é o meu dom, porque eu tenho muita facilidade de escrever, e só escrevesse aqui num diário para mim, isso não ia se tornar um propósito. Sabe o que ia se tornar? Um hobby. Entendeu? Escritor terapêutico, né? Então, eu vejo a escrita hoje, o meu trabalho como escritora, como um propósito de vida. Eu quero realmente ajudar as pessoas, entendeu? Eu quero realmente, assim, levar, sabe? Que a minha experiência, a pessoa possa entender aquilo ali, de repente abrir, né, assim, um despertar sobre uma situação. Tem um livro meu aqui, quer ver? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Esse daqui. Esse livro aqui, ó. Ele se chama Além da Dor, Como Superar o Fim de um Relacionamento. Todos os meus leitores que compram esses livros, eles compram assim, no sigilo, claro, né? Eles não querem tirar foto mostrando o livro, porque às vezes está passando por uma situação difícil. Enfim, mas esse livro é um dos que eu tenho feedback assim,